de Miami conosco. Oi, Hessel, bem-vindo novamente. Já estávamos com saudade de você. Ah, finalmente, hein, meninas? Finalmente vocês me convidaram. Eu já estava preocupado, já estava bastante preocupado. Será que eu falei alguma bobagem aqui? Mas é um Não, te prazer estar aqui falando com roubaram. vocês, estou à disposição. Te roubaram da gente. Agora a gente pegou de volta. Pois é, um prazer também te acompanhar. A gente acompanha também, né, o Fernando nas redes sociais, no Instagram dele, que também convido a fazer até a propaganda aqui. Todo mundo a segui-lo ali, que sempre tem informações importantes ali para a gente acompanhar. E você está aí um pouco em prisão domiciliar também, né? Não consegue sair daí de perto da política, porque tá quente. Eu estava brincando com a Neila. O Donald Trump virou o líder do Centrão, né? Aqui no Brasil, né? Tá trabalhando mais do que o Ciro Nogueira aqui. Então, eu cheguei agora de madrugada de Washington, passei todos esses últimos dias, né, por lá, e o fim de semana a gente precisa separar um pouco e ficar com a família, enfim, se dedicar um pouquinho. Mas é bem isso que vocês disseram, né? Muitas coisas acontecendo aqui nos Estados Unidos, essa questão do Brasil, a gente também teve, né, a questão do Kirk, né, do assassinato. Então, são muitas coisas pipocando e tomando a sua posição de prioridade junto à agenda dos Estados Unidos, né, do governo americano. Agora, quando a gente fala do Brasil, vocês colocaram aí três posições que aparentemente parecem muito iguais, no mesmo sentido, mas se você olhar profundamente, você vê algumas pequenas sutis diferenças nos três discursos, né, da secretária de imprensa, do próprio presidente Donald Trump e também do secretário de Estado. Então, se você analisar profundamente, você enxerga um pouco dessa diferenciação que a gente pode discorrer um pouquinho aqui com vocês, se for interessante. Eu fiquei com uma curiosidade, acho que é importante sim você colocar essa diferenciação com relação ao trabalho da secretária de imprensa, né, que é uma porta-voz do Donald Trump. Quando ela vai para essas coletivas de imprensa, ela já vai preparada para os assuntos? Isso é combinado antes? Ou essas respostas ela vai dando conforme o que ela vai ouvindo ali do governo? Porque eu fiquei curiosa quando ela fez essa provocação, né, de que o Donald Trump pode usar inclusive a força militar, né, contra os países que ele considerar que não estejam atuando da forma democrática, como ele enxerga, né? Como é que funciona isso? Olha, muito boa a sua pergunta, né? A curiosidade de muitas pessoas e acabam não tendo coragem de fazer esse tipo de pergunta. É, independente de ser a Caroline, mas todas as secretárias de imprensa, quando elas vão ali para o pódio, que é aquele púlpito diante dos jornalistas, as secretárias ou secretário, mas nesse caso as mulheres dominam essa tarefa nos últimos anos na Casa Branca, elas vão preparadas, elas vão com um grande dossiê, existe uma pasta muito grande que é colocada ali naquele pódio, e essa pasta ela é separada por temas sensíveis do governo americano. E toda manhã elas despacham com o presidente e despacham também com os secretários do governo americano, para justamente ter uma atualização de dados e de informações. Então ela vai realmente preparada ali para aquilo que pode acontecer. Uma coisa muito comum que eu vi pessoalmente, presencialmente, na administração Biden, é da aplicação de alguns jornalistas no interesse de fazer a pergunta. E, inclusive, eu já cheguei a ver um mapa em cima do pódio ali, do posicionamento de cada repórter sentado ali naquela poltrona, e existe um lugar determinado para cada repórter ali. Existe até, na verdade, um preço que se paga financeiramente para aquela emissora estar sentada ali naquela determinada posição do auditório, vamos assim dizer, para que as pessoas entendam. Então, quando o secretário de imprensa, a secretária de imprensa vai ali diante, ela sabe quem está sentado em que determinado lugar e quem ela possivelmente vai chamar. Isso ficava muito claro na administração Biden. E isso acontece também na administração Trump, mas, claro, ali me parece que a Caroline conhece muito bem os repórteres, então ela vai chamando conforme ela vai identificando o repórter e a linha daquele repórter.
Agora, o que fica bastante claro é que né? existe... São, Desculpa, não ouvi. Provavelmente já são recados que eles querem passar, né? Eles querem falar sobre aquele assunto, né? Pelo que você está colocando desse jogo combinado aí, né? Exatamente. E a gente vê isso muito claramente agora nessa administração. Por quê? Porque existe um credenciamento de novos repórteres, de novos jornalistas ali na sala. No entanto que no início, logo depois de janeiro, fevereiro, eles abriram a aplicação para blogueiros e influencers se acreditarem para acompanhar ali a sala de imprensa. No entanto que ficou realmente uma coisa inadministrável, se eu posso assim dizer, porque há uma superlotação da sala de imprensa, ou seja, fica muita gente, e aí talvez esse seja o objetivo, né, meninas, de tumultuarem ali a sala para não ter a oportunidade de outras pessoas fazerem as suas perguntas. Mas a gente vê realmente um direcionamento de quem vai perguntar. Antigamente, o direito de fala e de pergunta era somente aqueles que estavam sentados. Hoje vocês podem reparar no YouTube, que é transmitido ao vivo, né, a conferência de imprensa, você vê as pessoas nas laterais perguntando também. Então, você vê uma certa preferência, vamos dizer, esse é o termo mais bonito da secretária de imprensa em chamar e fazer a pergunta. E ela é danada, né? Ela vai ali bastante de forma incisiva, às vezes muito, né, contrapondo algumas perguntas que incomodam. Fala pra gente então um pouquinho da diferenciação do que ela falou para o Donald Trump e para o secretário de Estado? Secretário Marco Rubio. Isso. Marco Rubio. A declaração da secretária, eu creio que foi muito precipitada. Ela tem essa característica, né, de defender o seu chefe, e eu contrataria ela, tá, para trabalhar comigo. Eu contrataria ela, é uma ótima profissional. Né? Eu também, ela é boa ali no contra-ataque. Ela é muito boa, independente da linha, do posicionamento dela, então ela tá certa, ela está defendendo o caminho, né, aquilo que é estabelecido ali de ideologia do governo americano. Mas quando ela responde a questão do Brasil, e a gente pode ver que foi a primeira pergunta feita ali, quando ela entra, ela sobe no pódio, a primeira pergunta, e ela apresenta aquele repórter e justifica, olha, ele está chegando agora, ele tem mais de 1 milhão de seguidores, tal, não é da mídia muito conhecida nossa. Então a gente já vê um direcionamento ali naquela... Mas na resposta dela, ela se empolga em colocar a questão militar. Porque se nós olharmos bem, não justifica você ameaçar um país como o Brasil com uma possível ação militar. Então não cabe, eu acredito que ali, acho que ela quis entregar e entregou demais. Não estou julgando o caráter e o profissionalismo dela. As pessoas têm direito de errar, mas acho que ela fez uma colocação muito mal posicionada e gerou realmente um certo problema né, diplomático entre os dois países. Se bem que eles não estão muito preocupados em causar desconforto com os países. Então a gente vê, na verdade, um posicionamento dela bastante radical nesse sentido. Quando você chega para o Trump ontem, inclusive eu estava saindo da Casa Branca naquele momento, vocês percebem que ele não se envolve muito no assunto Brasil. Ele não avança quando ele é perguntado se ele aumentaria, né, a tarifação ou algum tipo de sanção, ele recua, ele desconversa, ele só elogia o ex-presidente Bolsonaro. Então você vê um certo em cima do muro ali por parte do presidente. Mas daí quando você vai para o Marco Rubio, você vê ele realmente com bastante agressividade, vamos assim dizer, no seu pronunciamento ali na postagem, inclusive pessoal e do próprio governo. Então você vê diferenças ali. E o que a gente entende, e não só eu, mas como outros analistas, o presidente Donald Trump, ele trabalha muito sob demanda da imprensa. Então, a gente percebe que ele não está totalmente informado daquilo que acontece, e aí a gente inclui o Brasil nesse sentido, e ele, na verdade, só coloca a posição de pensamento dele. Porque quem faz realmente essas sanções acontecerem é o seu entorno. É o seu entorno que é bastante radical e faz estabelecer algumas determinadas políticas. Interessante, Hessel, que eu havia comentado exatamente isso aqui, essa pergunta, quando foi feita ao Donald Trump
ontem. Ele acabou se esquivando um pouco, não tocou muito no assunto de sanções ao Brasil, ele já esteve um pouco mais fervoroso quando o assunto era sancionar o Brasil. A gente pode esperar que esse assunto agora, por conta de ter terminado o julgamento, esse assunto, sanções ao Brasil, deve dar uma arrefecida, uma acalmada, ou a gente pode prever, pode esperar aí algo como uma extensão da Magnitsky para outros ministros? Eu não gostaria de traçar uma previsão se essas sanções ou essas ações contra o Brasil elas vão diminuir. Por quê? A impressão que eu tenho, do meu ponto de vista, é que o Trump ele sempre está disposto a fazer algum tipo de negociação. Como ele vai fazer, se ele pesa a mão nessa negociação, não cabe aqui. Mas a vontade dele, né, o DNA dele é de ser um negociador, né? E isso a gente vê na administração das empresas dele. Ele é um cara comercial, ele gosta de negociar e ele gosta de ganhar nas negociações. Agora, o entorno dele é um entorno bastante ideológico, é um entorno bastante radical. Então, eu acredito que deve haver, em vários momentos, grandes embates dentro da Casa Branca, no sentido de, assim, Trump dizendo, eu quero negociar, eu quero resolver essa situação. E o seu entorno fala, não vamos botar um pouco mais de pressão nessa negociação. Então, eu acho que existe um grande dilema de duas pontas dentro da Casa Branca nesse sentido. Então, e aí, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque do meu ponto de vista, eu acredito que para uma solução ou para a gente buscar uma leveza maior nessa conversa, eu acredito que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, deveria fazer uma ligação ao Donald Trump, diretamente ao presidente. E o presidente Donald Trump já se manifestou, por mais que ele tentasse ali blefar com a repórter e dizer, o Lula pode me ligar a qualquer momento, mas é da índole do próprio presidente, e não estou dizendo que o Trump é lá aquelas coisas de bonzinho, mas eu acho que uma simples ligação resolveria muita coisa. Eu acho que seria uma ligação dura, complicada, difícil de se fazer de ambas as partes, acho que teria um ânimo muito mais elevado, mas eu acredito que presidente falando com presidente eliminaria todo esse entorno, porque a palavra final sempre vai ser do presidente. Por mais que tenha um estresse nessa conversa por telefone, eu acho que as coisas desdobram para um lado positivo sempre. Você sabe que o Paulo Pimenta, que é deputado da base do governo e era ministro também aqui do governo Lula, esteve aqui no Metrópolis nessa semana e disse que, a partir do momento que fosse encerrado o julgamento de Jair Bolsonaro, aí sim o governo Lula poderia parar para negociar com o governo dos Estados Unidos. Então, já vi nessa fala do Pimenta um caminho aí para tentar essa negociação, principalmente a negociação econômica, que é a mais esperada aqui pelos brasileiros, pela produção e pela economia brasileira. Como você bem disse, Donald Trump já disse que fala a qualquer momento, né? Ele chegou a falar isso publicamente, que falaria a qualquer momento com o presidente Lula, então agora é o momento do Luiz Inácio Lula da Silva pegar o telefone dele e ligar para Donald Trump. Até porque quando houve esse estabelecimento das tarifas e houve um recuo, uma frustração dessa aplicação das tarifas contra o Brasil, nós vimos que alguns segmentos da economia brasileira foram poupados. A gente vê a questão da própria Embraer e outros itens também que não sofreram esse tipo de sanção, essa guerra tarifária. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque se sabe que no quesito aviação, esse é um tema sensível para os Estados Unidos. E um grupo de lobby muito forte aqui nos Estados Unidos, com certeza procurou o Donald Trump e falou assim, olha, se isso acontecer, você vai prejudicar os nossos negócios aqui. Então, por isso que eu acredito que se o presidente Lula levar uma conversa para o lado econômico e das vantagens que se tem dessa amizade perpetuar entre Brasil e Estados Unidos, as coisas se amenizam. Porque eu volto a dizer, existem duas pontas dentro da Casa Branca. Se você atinge a ponta em que está Donald Trump, que tem esse DNA da negociação, do interesse econômico e financeiro, as coisas se resolvem e deixa o lado partidário, o lado ideológico em segundo plano.
O O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, é o dinheiro que conta mais. É o Sim. dinheiro que conta mais, para a gente Money talks. rasgar bem o verbo aqui. É isso aí, sempre, né? Como diria alguém já disse, né? Economia estúpido, né? É assim que se traduz, né? As coisas da política. Hessel, o Donald Trump, a impressão que nós temos aqui no Brasil é que ele acorda, almoça e dorme, como é que é? Toma café da manhã, almoça e janta, pensando no Brasil. O tempo todo o Brasil está aí sendo comentado pelo próprio presidente. O Brasil ocupa muito espaço da agenda do Donald Trump, é uma impressão nossa, já que a gente faz esses recortes, porque, claro, interessa diretamente a gente aqui no país. Ou ele realmente está chamando a atenção até da imprensa norte-americana, dos seus colegas aí, o tanto que ele está despendendo o tempo dele para tratar das questões políticas no Brasil? Ele é uma impressão só de quem está no Brasil mesmo, é só uma impressão. A agenda dele, a dedicação da cabeça dele para o Brasil não chega nem a 10% da ocupação dele. É mais uma sensação mesmo. E a internet, as redes sociais colaboram para essa dimensão, dando essa importância, dando a entender de que o presidente Donald Trump está se dedicando bastante ao Brasil. Não é verdade. E aí eu volto à nossa conversa inicial, de que ele só responde aquilo que é demandado. Então, se ninguém hoje perguntar para ele sobre o Brasil, se nenhum repórter perguntar, ele não vai falar. Ele não fala automaticamente sobre o Brasil. E isso é um consenso entre os meus colegas lá. Ele só é provocado e aí ele fala. Se você hoje falar assim, da Índia, ele vai achar alguma coisa para falar sobre a Índia. Ele não vai chegar falando lá sobre isso. Então ele chega, se posiciona e está ali para ouvir e surfar em cima do assunto que o repórter, evidentemente, colocar ali. Então o Brasil não ocupa o espaço em que o brasileiro acha que ele se dedica diariamente com isso, não. Isso é mais uma coisa falaciosa das redes sociais que dão esse fermento para essa ocupação, mas não é. E sendo bastante sincero aqui, a gente vê, através desse depoimento ontem do próprio Donald Trump, um certo cansaço dele quanto ao tema. Porque se ele tivesse realmente animado, ele desenvolveria um pouquinho mais ali junto conosco, como ele fez das outras vezes. Ele não deu nem um minuto falando sobre o Brasil, sobre o ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, a gente vê ele um pouco cansado desse tema. A agenda central hoje do Donald Trump é essa disposição dele, Fernando, de fazer com que os Estados Unidos avancem nessa questão da inteligência artificial. Me parece que esse é um ponto que ele tem colocado como prioridade, até por conta da briga com a China, e a tecnologia é o dinheiro, né, que move o mundo hoje, né? Ou tem alguma outra agenda que me escapou aqui? A gente vê, na verdade, que a ocupação do presidente Donald Trump hoje, nesses primeiros meses de mandato, ela não segue uma prioridade, ela não segue uma lista de prioridade. Ele vai tentando resolver da maneira com que as coisas vão chegando até ele, até o Salão Oval. Então a gente teve esses dias atrás, né, uma reunião com todos os caras da Big Tech. E até foi realmente um momento bastante constrangedor ali, né? Os empresários que ali estavam não imaginavam que aquele jantar, aquele início de jantar fosse ser gravado e que fosse ser publicado, né? Teve até a questão do Mark Zuckerberg ali, né, não sabendo responder de como ele aportaria mais investimentos dentro dos Estados Unidos. É uma tática que o Trump usou para realmente constranger e deixar registrado a promessa ali para depois ele cobrar essa conta lá na frente. Então tem essa questão das Big Techs, da questão do AI, que é importante para ele, mas também tem uma agenda também junto à Ucrânia e Rússia, que é uma coisa que é um osso da galinha que está entalado no pescoço dele, que ele não consegue gasgar. A gente sabe e entende que Donald Trump está realmente na mão da Rússia, né? O Vladimir Putin está a mando do jogo, ele está com o domínio da bola, então talvez esta seja realmente uma pauta, se a gente falar em pauta internacional, essa é uma que realmente está em cima da mesa dele o tempo todo. E osso de galinha mata, né? Então deve estar, me senti aqui no pescoço aqui agora.
Dá Essa um cena trabalho, falta dá água. um trabalho para tirar, né? Que é um tabuleiro muito difícil, né? Principalmente na posição em que ele está, líder da economia mundial, por enquanto. Então fica muito difícil porque você só se mantém na liderança como os Estados Unidos, nessa posição, se você ataca em várias áreas. E a gente vê que tem várias áreas dos Estados Unidos deficientes. A gente tem uma questão da industrialização que não existe, ela inexiste nos Estados Unidos. A gente tem o domínio da tecnologia, como você citou agora há pouco, a questão da inteligência artificial sendo dominada fora dos Estados Unidos, a questão da tecnologia está fora dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos hoje só tem basicamente defesa, que agora virou guerra. É a única coisa que ele tem uma margem de folga para poder ficar mais tranquilo. Agora, fora isso, que traz recurso mesmo, dinheiro para os Estados Unidos, desenvolvimento, está fragilizado. Aí a gente vai falar assim, mas é culpa dele? Não, é culpa dele, é um problema que se arrasta há anos, porque a gente sabe que uma industrialização não acontece em 5, 10 anos, isso demora um tempo. Então, na verdade, acho que ele está tentando desesperadamente se manter na posição, porque ele vê que a China virou realmente um competidor que vai atravessar se nada for feito nos Estados Unidos. Então, a gente vê uma administração meio que num clima desesperado. Bom, Hessel, a gente vai continuar. Mais algum questionamento, Andresa? Não, só agradecer, porque acho que a gente compreendeu hoje, né? E foi muito legal essa conversa nossa, como é que as coisas funcionam. Eu já tinha falado aqui que a nossa missão aqui é contar o que acontece por trás da cortina, Hessel. Então você já entrou esclarecendo muitas questões aí que eu tinha curiosidade de saber e tenho certeza que o nosso público também. Então foi ótima essa conversa. Volte sempre. Imagina, eu que agradeço e só lembrando, né, que hoje, desde ontem, hoje, nos próximos dias, a grande preocupação de Donald Trump é justamente em resolver essa questão, né, do militante morto, né, com um tiro no pescoço, drasticamente, em que a gente tem que lamentar, mas isso é realmente um reflexo das extremidades, né, das extremidades da direita, da esquerda. Então, e o que o Trump vai fazer, na verdade, ou está fazendo, é se aproveitar de alguma maneira dessa situação para justamente reforçar todo o discurso dele em cima de políticas internas e externas também. Então, a pauta daqui para frente, até o assunto que abrandar, vai ser uma pauta absurdamente ideológica de consolidação da liderança dele em cima da filosofia da extrema-direita. É uma pena, né, um jovem casado com uma família muito bonita ser utilizado agora para fins políticos e de discursos que realmente fogem dos limites da política, infelizmente. E no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Estão se aproveitando desse caso justamente para conseguir, né, colocar esse discurso da direita mais fortemente ali. Coisas da política, né, Fernando? Obrigada, é isso aí, fico à disposição. E também quando for preciso. Com certeza. Obrigada. Excelente final de semana para você.